Mais uma vez eu saúdo a igreja em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura de Hebreus a partir do capítulo 3. Pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Nos capítulos 1 e 2 foi dito que ele era maior do que os anjos, agora está dizendo que é maior do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tornou tão somente... Eu vou ler de novo esse versículo. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós, se tornou... Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é o Salmo 95. Como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E nesse caso aqui está falando de Números capítulo 14, depois que os espias voltaram com as maravilhas da terra, cacho de uva que precisavam de 2 homens para carregar, e disseram: olha, a terra é maravilhosa, mas não dá não, vamos voltar para o Egito. Era melhor ter morrido no deserto. Nossos filhos serão presa de gigantes. E aí Deus disse o quê? Você quer morrer no deserto? Pois você vai. E quem vai herdar a terra são esses filhos que você disse que seriam presa de gigante. Não é? Então vamos continuar. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Me diga uma coisa, quando amanhecer o dia, vai ser que dia? Mas vai ser amanhã? Não vai ser hoje não. Quando a gente acordar de manhã, não vai ser hoje não. Então vocês estão entendendo que esse tempo que se chama hoje é para sempre? Enquanto Jesus não voltar, é o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mas aí, quando Jesus voltar, um diz que Jesus vai voltar amanhã, outro vai voltar depois, outro vai ter arrebatamento, às vezes, isso daí confunde a cabeça do céu. Confunde se você for ouvir a palavra das pessoas. Mas o que foi que Jesus disse? Que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Mas o povo quer saber. O povo quer saber, mas Deus disse não. Daquele dia e hora
O microfone está falhando. Opa. Tem um arrebatamento, tem não sei o quê. Cadê? Vai vir depois. E veio? Vai subir uma nova Jerusalém. E veio? Já viu? É assim. Mas veio? Não. Então, é só confiar em Jesus e não em quem mente. Não. É que o povo gosta de acreditar em mentira. Não, é ele que está aqui mesmo. Vamos sem microfone. O povo gosta de acreditar em mentira. Jesus disse: ninguém sabe. Agora, eu gosto daquela passagem que diz assim: quando disserdes a paz, então virá repentina destruição. Até hoje não teve esse tempo de paz. Então, quem disser que Jesus está voltando é mentira. Cadê a paz? Primeiro tem que ter paz. Depois, destruição. Aí ele vem. Mas primeiro paz. Se não tiver paz, Jesus não está voltando. Exatamente. E guerra não é só um país contra o outro, não. Olha, o Rio de Janeiro é um morro contra o outro. Aqui em Várzea Nova, tem guerra? Tem. Pastor Alexandre, Cadê a paz? é um irmão contra o outro, a igreja dividida de si, né? Cadê a paz? A gente tem que entrar em paz mesmo com Deus. Legal. Né? Procurar mais, Aqui não tem a paz. Eu vou repetir o versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, que é um tempo que vai durar até Jesus voltar, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mentira é pecado. Quem acredita em mentira, acredita em pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O pecado foi a falta de fé. Foi a falta de fé do povo que impediu esse mesmo povo de entrar no descanso de Deus. Agora eu vou ler também o capítulo 4. Terminamos o capítulo 3. Vamos para o capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarei no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que Deus concluiu a sua obra. E tudo isso que a gente está vendo até agora, a obra está concluída no 6º dia. É como se a gente vivesse até hoje por causa do pecado, entre o 6º e o 7º dia, porque o 7º dia é o descanso de Deus. A gente não entrou ainda por causa do pecado. E lá em Hebreus 3,19 diz que o pecado é a incredulidade. Foi isso que nos impediu de entrar no descanso de Deus. Se Eva tivesse acreditado no descanso de Deus, na palavra de Deus, não tinha aceitado da serpente o fruto, não tinha oferecido para Adão, Adão não tinha provado, certo?
Quem diz crer é quem faz o que não deve. Se o povo que foi espiar a terra prometida não tivesse voltado de lá dizendo, vai dar certo não, volta. Era melhor morrer no deserto. Morreram no deserto. Por quê? Falta de fé, incredulidade. Então vamos lá, vamos começar de novo. Capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de toda a sua obra no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções no coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui concluímos o capítulo 4. Agora, para não ficar solto o que foi dito a respeito deles terem deixado de entrar no descanso de Deus, vamos para Números 14, lê até o versículo 30. Aí o irmão Francisco estava preocupado que a gente foi de Levítico para Hebreus, né? Agora a gente volta. Pensei que você ia seguir a cronologia, né? É exatamente na cronologia que eu estou pensando. Porque não é tanto a cronologia dos fatos, é também a cronologia das ideias. Agora tem um detalhe aí, tá? Diga. É porque diz que os sacerdotes, se hoje, na data de hoje, os sacerdotes é que estão dentro do pecado. Mas sempre houve pecado. Sim, mas Tanto dentro como fora da classe sacerdotal. Os filhos de Eli eram sacerdotes e também pecaram. Arão era sacerdote, fez o bezerro de ouro. Moisés pecou e ficou fora da terra prometida. Mas Jesus botou ele dentro, na transfiguração. Mas hoje nós vemos isso, os sacerdotes que dizem que é homem de Deus, que está ali, é que está no pecado. São lobos em pele de cordeiro. A senhora viu agora, foi um pastor sordo que vivia explorando o povo. Aqui em João Pessoa.
São lobos em pele de cordeiro. Agora vamos ler Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Que os espias disseram, não dá para encarar não, né? Descreram da promessa de Deus. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vamos lembrar que Egito aqui representa o pecado. O que eles estão dizendo é, não nos seria melhor voltarmos ao pecado? A idolatria do Egito, a feitiçaria do Egito, a concupiscência da carne? Eles estão querendo voltar para isso. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Levantemos um capitão e voltemos ao pecado. Estão querendo liderança para voltar ao pecado. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, era um símbolo de luto, tristeza, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Esses dois confiaram na promessa de Deus. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Deus estava dizendo, eu vou matar todo mundo e fazer de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Aí olha o versículo 13. Então Moisés disse ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir a este povo do meio deles. E o 14, olha. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que na tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem, e de dia numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, aí já é o versículo 15, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, versículo 16, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui, que o povo vinha pecando o caminho inteiro, não é? E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém,
o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim, dizendo-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outro. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Era isso que estava dizendo lá em Hebreus: não entrarão no meu descanso, certo? A leitura de Números, como eu disse, até o versículo 30, fica por aqui. Agora, para a gente ver o tempo que se chama hoje, ainda dá tempo, ó. Vamos para o Salmo 95. Vamos lá? Quer ajuda, irmão? Já achou? Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então fecha aqui a mensagem de Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, certo? Mas Deus preparou um outro tempo. Que tempo? Hoje. E amanhã de manhã? Se Jesus não voltar essa noite, ainda é hoje. Então, temos até a volta de Jesus. Você sabia que essa palavra, Deus não trabalha com amanhã, não trabalha com hoje. Enquanto o tempo que se chama hoje não acaba, ide por todo mundo e levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.